Meus queridos irmãos, nós já se alegramos, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na primeira carta de João. Você vai deixar lá já aberta a sua Bíblia. No tempo oportuno nós vamos ler 1 João capítulo 3, dos versículos 16 a 24, que nós vamos hoje concluir esse capítulo. Mas depois nós vamos fazer essa leitura juntos. Nós temos pregado expositivamente essa carta, primeira carta de João, e se você perdeu, você pode acompanhar depois lá pelo nosso canal no YouTube, ou até pelo Facebook também. Hoje o culto não está mais sendo transmitido online, né, para que a gente reeduque a igreja a voltar para os cultos, né? E no tempo futuro, se Deus permitir, estaremos voltando aí, mas esse período agora estaremos gravando a mensagem, pondo durante a semana lá nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Queridos, o tema que temos pregado aqui no capítulo 3, a partir do capítulo 2, o versículo 29, é sobre os verdadeiros filhos de Deus. Esse é o tema que estamos desenvolvendo aí a partir do versículo 29 do capítulo 2 até o final do capítulo 3. E o apóstolo João, ele qualifica quem são os verdadeiros filhos de Deus. São aqueles que conhecem a Deus, versículo 29 do capítulo 2. São aqueles que nasceram de Deus, versículo 29 do capítulo 2, ainda a parte B. E são aqueles que percebem a grandeza do seu amor, versículo 1 do capítulo 3, né? Ele diz lá, com um grande amor, né, de Deus demonstrado por nós. E em quarto lugar, são aqueles que possuem uma identidade de um filho de Deus. E esse tema é o que nós estamos desenvolvendo em várias partes, né? E João apresenta a identidade dos verdadeiros filhos de Deus através de alguns sinais indicativos, ou seja, alguns sinais que indicam essa identidade dos verdadeiros filhos de Deus. O primeiro sinal, nós já vimos, é que o verdadeiro filho de Deus, ele permanece sempre em processo de santificação. Essa santificação, ela é operada em nós pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós fazemos parte desse processo, nós temos que buscar a santificação. Mas o segundo sinal é que o verdadeiro filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos a pecar, mas o verdadeiro filho de Deus, ele não tem prazer na prática do pecado, né? Aí lembra que ele trabalha lá a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é? E a Bíblia diz que o Espírito Santo milita contra a nossa carne para que nós não obedeçamos, né? E façamos aí o que a carne quer. O terceiro sinal é que o verdadeiro filho de Deus ama os seus irmãos. E aqui, irmãos, o desenvolvimento ele é mais longo, não é? E por isso que nós estamos pregando por parte, iremos hoje, se Deus permitir, concluir sobre esse assunto. Então, o terceiro sinal é que o verdadeiro filho de Deus ama os seus irmãos, que vai do versículo 11 até o 24. E João trata, a partir do versículo 11, de 4 pontos referentes aos relacionamentos. Já vimos 2 deles, dos versículos 11 a 15, né? O primeiro ponto que João se refere ao relacionamento é a questão do homicídio. E ele diz que quem ama não mata. Quem ama não tira a vida do seu próximo, tá? E o segundo ponto que João se refere ao relacionamento é ao ódio. Quem ama de verdade não odeia o seu irmão. Embora que a sequência está invertida, poderia se tratar primeiro do ódio para depois do assassinato, não é? Mas nós podemos também odiar e muitas vezes não cometer um assassinato. Às vezes podemos cometer isso lá no coração, não é? Então, quem ama não odeia o seu irmão. O terceiro ponto que João se refere, e agora é o que nós vamos ver a partir de agora, na sequência, nós vamos ler aí os versículos 16 em diante, e depois nós vamos citá-lo e desenvolver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vamos ler o texto, 1 João 3, 16 até ao versículo 24, que diz o seguinte:
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recurso deste mundo, e ver o seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E isto conhecemos, que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Pai, a tua palavra foi lida e nós queremos te pedir agora, Pai, que no poder do teu Espírito Santo, na tua autoridade, na tua graça, Senhor, tu possa derramar sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos que ouvirão essa mensagem agora ou em outro momento. Que tu possa, sim, Senhor, nos fazer entender e nos edificar para que possamos seguir a vida cristã, sendo verdadeiros filhos de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o terceiro ponto, então, que João se refere ao relacionamento é o desprezo. Quem ama não despreza o outro, ou o seu irmão, ou os seus irmãos em suas necessidades. Ele usa a palavra irmão, né, porque aqui a linguagem é igrejeira mesmo, né? Mas lembrando que o mandamento do Senhor é para amar a Deus e amar o próximo. Nós vamos citar isso aqui algumas vezes aqui na mensagem, né? Então, é sempre as pessoas que estão ao nosso lado, que é nossa responsabilidade. Então, o versículo 16 e 17 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos desse mundo, e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quero chamar a sua atenção, porque nós estamos usando o verbo desprezar. Desprezar é desconsiderar, desrespeitar, ofender e menosprezar o outro. Meus irmãos, fazer isso com o próximo, tirou o retorno aqui para mim. Fazer isso com o próximo é silencioso, às vezes, mas machuca, fere. E nós podemos citar aqui que isso acontece até às profundezas da alma. É um sentimento que tem destruído vidas. Quantas pessoas têm sido desprezadas, né? Pelos pais, pelo cônjuge, os filhos que desprezam os pais, não é? Desprezo às vezes no seu trabalho, numa faculdade, não é? Na escola. Quantas pessoas se sentem desprezadas, meus irmãos? E até mesmo às vezes dentro da própria igreja. Eu não registrei isso aqui, mas eu estou lembrando que os irmãos, na hora da ceia, estavam sendo desprezados lá na igreja de Corinto, né? E por isso que nós temos lá o capítulo 11 de Corinto, né? E os capítulos ali, que faz parte, né? Do capítulo 11, onde Paulo vai dizer que não tinham que desprezar os outros, todos tinham que participar, todos tinham que ser iguais. Então o desprezo é algo que é presente na vida do ser humano, porque nós somos pecadores. É um comportamento de quem ainda não nasceu de novo. O verdadeiro crente, ele não pode desprezar o outro. E o apóstolo João falara anteriormente do ódio de Caim. E daqui em diante ele fala do amor de Cristo. Ele fala do ódio no mundo e agora fala do amor da igreja. João, como um discipulador, como um mestre, ele usa a sua sabedoria,
se colocando no mesmo nível dos seus discípulos. Lembrando que ele estava escrevendo aquelas igrejas da Ásia, mas ele também, nós podemos agora tomar essa posse aqui para nós, porque ele usa o pronome nós. Ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ele se inclui aqui. Também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João está trazendo à memória dos irmãos aqui a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. Nisto conhecemos o amor. Como conhecemos o amor? Como aprendemos a amar? Através do maior exemplo, o exemplo de amor demonstrado na pessoa de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós, pecadores. Esta é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. O justo morrendo pelos injustos, dando a sua vida pelos pecadores. Um amor incondicional, que não dependeu de você ser bonzinho, de eu ser bonzinho, mas Ele nos amou em nossos delitos e pecados. Um amor abnegado, um amor cheio da sua graça e da sua misericórdia. Ele se entregou de livre e espontânea vontade pelos seus, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos eleitos. E agora, meus irmãos, a pergunta que nós fazemos é: qual deve ser o nosso dever para com Ele? João responde essa resposta em dois níveis, de duas maneiras. O primeiro nível é dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que eu vou dar a vida pelo outro? Eu já fui questionado muito por isso, meus irmãos, em discipulado, em igrejas, por membros, às vezes até maduros de igreja. Já que Cristo deu a sua vida por nós, agora nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é que isso significa? João usa o termo devemos. Isso quer dizer que João estabelece aqui uma obrigação que é moral para todos os que são nascidos de Deus. E no contexto, ele está falando para os regenerados, para os nascidos de Deus, para quem é cristão, para quem é filho de Deus. E já agora que nós somos regenerados, doravante, daqui para frente, como Jesus Cristo demonstrou o seu amor, dando a sua vida, assim eu e você, como cristãos verdadeiros, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas calma aí, nós vamos chegar mais à frente. Sabe o que isso significa? Nós devemos nos colocar à disposição de dar a vida pelos nossos irmãos. O sentido aqui não é você sair por aí, nem eu sair por aí oferecendo a vida em lugar de um outro irmão, mas no sentido aqui de demonstrarmos o nosso amor quando arriscamos a nossa vida pelo nosso irmão na hora do perigo, na hora das necessidades, para servi-los e cuidarmos dele. Porque tem pessoas que pegam aqui o texto ao pé da letra e vão dizer: não, agora eu vou me colocar na vida do irmão, vou morrer no lugar dele. Mas o sentido aqui, irmãos, é que nós temos que estar dispostos de correr o risco. E se tiver que acontecer, vamos morrer. O ensino de João é para que imitemos a Cristo, mesmo sabendo que jamais iremos ser iguais a Ele. Porém, devemos seguir os seus passos, mesmo que seja com muita dificuldade. Meus irmãos, e aqui nós encontramos uma forma de devotarmos a nossa vida a Cristo e também a nossa morte, e depois aos nossos irmãos. Enquanto o ódio é mau e procura destruir o outro, o amor é bom e dá a vida pelo outro. Assim o amor é percebido pelo que doamos e não pelo que recebemos. Contudo, preste atenção, é importante sabermos que mesmo arriscando a nossa vida pelos nossos irmãos, e mesmo que venhamos até morrer pelo outro, este ato nunca será o mesmo de Cristo. Somente a morte de Cristo satisfez a ira de Deus em nosso lugar. Jamais o ensino do apóstolo aqui se volta para o efeito da morte vicária de Cristo.
Hoje nós estávamos estudando na escola dominical e nem Cristo precisa morrer outra vez. É o que nos informa o Escritor aos Hebreus, que a morte dele foi uma vez para sempre, não se repetirá. A intenção está voltada para seguirmos o exemplo do amor de Cristo. Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz. Mas a morte dele era vicária, a morte dele era em lugar do pecador, era para aplacar a ira de Deus. Nós podemos aqui correr o risco de morrer pelo nosso irmão, mas a verdade é que isso não tem valor para a nossa salvação. O valor para a nossa salvação foi a morte de Cristo. Mas porque amamos, corremos o risco. E muitas pessoas já morreram em favor do outro. Irmãos, eu conheço histórias de pessoas cristãs que em dado momento da vida, diante de briga, ele se colocou na frente do outro e foi baleado e morreu. Se você correr por aí, você vai ouvir muitas histórias de pessoas que, em defesa do irmão, perderam as suas vidas. Por amor. Por amor. O reverendo Maurílio e outro pastor, que agora não lembro o nome, estava testemunhando para nós que durante esse tempo de pandemia, eles correram o risco de vida entrando em hospital, consolando famílias. E teve um pastor falando que ele fez velório uma semana inteira, todos os dias. E os mortos eram mortos por Covid. Só ia lá o pastor com alguns da família. Meus irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Eu e você, correr risco de vida por amor ao nosso próximo. Todos nós devemos amar os nossos irmãos e estarmos prontos para correr o risco até da morte em favor deles. Caim tirou a vida do seu irmão. Cristo deu a sua vida por nós, como exemplo também de amor, e agora devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas claro que o aspecto aqui não é só de correr o risco, porque João vai desenvolver aqui o segundo nível, que é de suprir os nossos irmãos em nossas necessidades. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? João aqui, meus irmãos, na sequência mostra no seu ensino que podemos demonstrar o amor de Deus também de outra forma, suprindo a necessidade do nosso irmão, da nossa irmã, nos momentos de escassez. Aqui nós podemos falar o amor com compaixão, amor com misericórdia. João diz, se alguém tem recurso desse mundo, primeiramente você tem que ter. Aqui são os bens materiais, a condição financeira, melhor do que o outro. E você vê o seu irmão passar necessidade. Meu querido, eu queria chamar a sua atenção, e minha querida irmã, para dizer para você que é fácil nós amarmos a todos. Mas é difícil amar e socorrer o necessitado. Dizer que amamos é muito fácil, mas ir ao encontro é muito difícil. Agir é outra história. João veja aqui que João não dá aqui uma ordem para compartilhar o que temos com o necessitado. Aqui não tem um mandamento para isso. Podemos até dizer que está por trás aqui, embutido nas suas palavras, mas ele não dá o mandamento. Porém, o que eu creio aqui é que ele espera que aqueles que têm condição possam demonstrar o amor em compartilhar com aquele que não tem. Caso contrário, meus irmãos, o que tem condição, fechar o coração para o irmão necessitado, este irmão está negando as coisas básicas da vida. Coisas simples, básicas, enquanto Cristo deu a sua própria vida por nós. Isso não tem preço. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Nós somos apenas mordomos de Deus, inclusive a nossa vida.
Mas aqui, meus irmãos, nós temos o desafio de sermos misericordiosos, pois compaixão é abrir o coração antes de abrir o nosso bolso ou as nossas mãos. O nosso maior problema às vezes está no nosso bolso, sabe, em possuir, em ter, em guardar. E nós não vamos levar nada desse mundo. Estava conversando com uma família, uma época dessa atrás, e eu digo, para que tanta perda de sono? Para que tanta correria? Se você morrer, os outros vão desfrutar de tudo que você tem, e de maneira regalada, sem responsabilidade. E aquela pessoa baixou a cabeça e começou a pensar sobre isso. Não que você não possa ter uma poupança, não que você não possa investir, não é esse, irmão, o mérito aqui. Mas é da gente ter a consciência que o maior investimento da nossa vida é no reino de Deus, é em vidas. É em vidas. Então, compaixão é abrir o coração antes de abrir o bolso ou as mãos. Começa aqui. Compaixão é termos um sentimento de bondade e ao mesmo tempo sermos bondosos, suprindo a necessidade do nosso próximo. Então eu abro aqui o meu coração primeiro, eu trato do meu coração, depois eu abro o meu bolso, eu abro as minhas mãos, eu sirvo, eu divido. Para João, o amor com essas qualidades, sem essas qualidades, né? Faz parte de um coração de um assassino, ou de um miserável, de um avarento, se olharmos dentro do contexto. Porém, os nascidos de Deus, meus irmãos, são homens e mulheres cheios de compaixão e de graça, cheios de amor. São palavras sinônimas. É aquele que sempre tem para dividir. Louvado seja Deus por essa igreja, porque Deus tem nos dado essa compaixão. Podemos ver isso na vida de vocês. Mas essa é a verdade que João está nos ensinando. É por isso que João, de forma retórica, pergunta depois: como pode permanecer nele o amor de Deus? Naquele que tem, vê o irmão em necessidade e não dá, não divide. Como pode permanecer nele o amor de Deus? João ouviu de Jesus o resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, ama o seu próximo, ama o seu irmão. Irmãos, aqui tem dois mandamentos que não podem se separar, que dá o resumo da lei, os dois andam juntos. É o amor de Deus por nós, por Ele ter nos amado primeiro, que nos fez instrumento deste amor aos outros. Ele nos amou, nós agora amamos a Deus e também amamos o nosso irmão. Paulo afirma, lá em Romanos 5,8, diz lá: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo nos amou, Cristo morreu por nós, e é por isso que agora nós entendemos o amor, e temos que viver o amor. O amor de Deus é que regenera em nós o amor pelos irmãos. É o amor de Deus que nos enche de compaixão para servirmos uns aos outros. Mas, meus irmãos, ainda João trabalha aqui o quarto ponto. Ele se refere ao relacionamento, dizendo que o amor, ele é verdadeiro. João vai dizer que quem ama, age. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, o quarto ponto que João se refere ao relacionamento é o amor verdadeiro. Quem afirma que ama, age. Aqui é o amor em ação. É o amor desenvolvido em atitudes para com o próximo. É o amor exercido pela prática. Veja que ele começa lá falando que a gente tem que dar a vida, e ele vai agora, como se fosse algo contrário, porque não tem valor mais alto do que você arriscar a vida pelo outro. Mas ele vai agora diminuindo para coisas simples, como dar, dividir o que tem
como servir, não é? Mas ele vai dizer que não basta só falar de boca, não é? É preciso o exercício da prática, é caminhar na busca do necessitado. E para isso, às vezes, a gente precisa ligar e perguntar: como é que está aí, irmão? Como é que está aí, meu vizinho? Você está tendo um arroz para comer? Você está tendo uma mistura? Meus irmãos, não tem coisa pior do que você descobrir alguém da família da fé, ou alguém próximo a você, ou próximo à sua casa, que não tem o que almoçar, não tem o que jantar. Você sabe que tem pessoas passando assim aqui em Penápolis? Tem. Basta você sair por aí. Esse tempo atrás que minha esposa trabalhou aí pelas ruas da cidade, quantas vezes ela chegou em casa, com o coração quebrantado: precisamos fazer alguma coisa por alguém. Porque eu entrei lá na casa, não tinha nada. Sabe, meus irmãos, agora, só falar não resolve o problema do necessitado. É procurar resolver, é buscar os meios para ajudar o carecido. John Stott afirma, ao comentar esse assunto, que o amor não é essencialmente sentimento nem conversa, mas atos. E ele diz: na verdade, se o nosso amor há de ser, se o nosso amor há de ser genuíno, ou seja, de verdade, inevitavelmente será positivo e ativo, ou seja, de fato, acontece, fazemos acontecer. Nós vemos esse exemplo supremo do amor em Jesus. O amor de Jesus era um amor em ação, ele supria as pessoas, ele multiplicava os pães e os peixes, ele estava sempre olhando para as necessidades das pessoas, não só espirituais, mas física, tanto do alimento como da saúde física. E Jesus fez isso porque ele é a verdade, é um amor verdadeiro. Ele afirmou ser a verdade, João 14:6. Mas nós também dizemos que somos de Cristo, dizemos que somos renascidos, dizemos que somos filhos de Deus, mas nós precisamos praticar aquilo que dizemos. Podemos dizer que amamos aos irmãos com palavras, mas enquanto nossas palavras não forem traduzidas em ação e em atos, não tem utilidade nenhuma em ajudar. E aí nós passamos como mentirosos. O apóstolo Paulo ensina que o amor verdadeiro se satisfaz em fazer o bem ao outro. 1 Coríntios 13, de 4-7, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, e bondoso aqui tem a ver com dar. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. E aí, se não busca os seus interesses, então o que eu tenho não é só meu, também é do próximo. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, não é? Então tem que ter ação social, eu tenho que dividir, eu tenho que fazer pelo outro. Mas o amor se alegra com a verdade. Talvez o versículo melhor que se aplique aqui é o que eu vou ler agora: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus irmãos, o amor verdadeiro é aquele que não se torna, o amor verdadeiro é aquele que não se torna apenas aquela pessoa que tira do outro, ela não se torna aquela pessoa que só quer receber, mas se torna aquela pessoa que doa, que divide, que dá. Não que você não possa receber, todo mundo gosta de receber, não é? Mas é muito bom quando você dá. E é por isso que todo ano aqui, a gente às vezes divide presente. Irmãos, em igrejas que nós já pastoreamos, nós já encontramos pessoas que nunca tinham ganhado um presente. Tá? Nós temos pessoas aqui no nosso meio, que só ganhou um presente na vida, depois da vida cristã, depois de estar na igreja, e há muito tempo depois. Então a gente precisa, às vezes, entender que o dar, ou mesmo que seja trocar um presente, como a gente faz aqui no final do ano, mas já vi vários irmãos comprando, em outras épocas, para quem não tinha condição de dar, para crianças que estavam na igreja. É o gesto nosso como cristão, não é? Então, o amor verdadeiro é aquele que não toma do outro, mas dá. É um amor sacrificial, se entrega em favor do outro. Nós, como cristãos, precisamos viver essa realidade em nossa vida. Devemos amar de fato e de verdade.
João destaca, meus irmãos, a partir do versículo 19 a 24, 3 privilégios que recebemos por amarmos de fato e de verdade. Então, seguinte, mais um pouquinho aí. Isso aqui daria para me pregar no outro domingo, mas eu quero terminar esse capítulo hoje. Então, preste bem atenção. O versículo 19 e 20 diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Meus irmãos, sabe qual é o primeiro privilégio espiritual por amarmos de fato e de verdade? É que Deus tranquiliza o nosso coração. Nós não sabemos amar perfeitamente, nós não sabemos amar como Cristo amou, mesmo vendo o exemplo dele, não é? Nós não estamos aí com a nossa vida disposta para morrer, nós somos pecadores, nós às vezes não queremos nem correr o risco, não é? De morrer para servir o irmão. Nós somos pecadores. Como é difícil entendermos isso. E eu creio que é pensando nisto aqui que João se alonga e ele vai dizer: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. João usa esses 2 versículos para olharmos para o amor por outro ângulo. Vemos aqui o efeito do amor na vida dos verdadeiros cristãos. O coração daqueles irmãos e aqueles irmãos da Ásia e do nosso se tranquiliza diante de Deus por termos o conhecimento de que somos da verdade. Não somos enganados pelas heresias da gnose dos falsos mestres, do gnosticismo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele, de Deus, tranquilizaremos o nosso coração. Há no coração, meus irmãos, dos filhos de Deus, a certeza de que somos da verdade. E essa certeza, ou esse conhecimento, é confirmado dentro do nosso coração, por vivermos de acordo com a palavra de Deus. E aonde há essa certeza, há também segurança. Embora que eu já tenha falado aqui, mas eu quero repetir que às vezes surge dúvida no nosso coração, por saber que nós não conseguiremos amar como deveríamos. O nosso coração, ele nos acusa. É o autoexame da nossa consciência. Eu e você, nós sabemos do mandamento de Deus de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, mas nós não temos condição de fazer como deveríamos. E também sabemos que não alcançaremos as metas estabelecidas por Deus desse mandamento por completo. Nós sabemos disso. Mas João nos ensina que podemos aquietar e tranquilizar o nosso coração. Isso nos dá segurança, meus irmãos, por saber que Deus é maior do que o nosso coração. Deus nos conhece por completo, Deus conhece todas as coisas, e só Ele pode modificar o nosso coração, só Ele pode transformar o nosso coração e nos dar um coração bondoso. Ele está conosco e nos conhece por completo. João expressa que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 3 aí da epístola. Então nós perguntamos, quando é que temos a certeza da presença de Deus em nossas vidas? Quando é que temos certeza dessa comunhão com Deus? Quando é que temos certeza que estamos sendo transformados nesse amor, para arriscar nossa vida pelo irmão, de servir o nosso irmão, de amar de fato e de verdade? Só quando amamos, meus irmãos. Só quando colocamos esse amor em prática pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Quando amamos o nosso próximo de fato e de verdade. Ou seja, não somente em palavras, mas em ação e atos, nós vamos ter resposta. É que é aí que nós vamos ter plena certeza que estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus. É aí que nós vamos descansar, é aí que o nosso coração estará tranquilo. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra de Deus é o manual de Deus para a vida do crente, para a minha vida e para a sua. Mas, querido, além de recebermos esse privilégio de tranquilizarmos o nosso coração, as nossas orações também são respondidas. Esse é outro privilégio que João trata aqui. Ele diz: amado, se o nosso coração não nos acusar,
Temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja que o contexto que João está falando aqui sempre é de segurança, de confiança, não é? E aqui, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A oração, meus irmãos, é um meio de graça que Deus nos deu. Se formos acusados pelo nosso coração, nós podemos orar com confiança diante de Deus, certo de que as nossas orações serão respondidas. João agora compara o coração que nos condena com o coração que está livre da condenação. Nos versículos anteriores, o nosso coração poderia estar nos acusando, mas por causa do conhecimento de Deus, nós recebemos esse apoio de Deus, dessa comunhão com Deus que tranquiliza o nosso coração. Agora ele diz: se o coração não nos acusar, então João compara o coração que nos condena com o coração que está livre de condenação, mas por causa de uma vida de oração. Temos agora confiança, nós podemos orar, nós podemos derramar nossa alma diante do Senhor, nós podemos pedir, nós podemos desfrutar através da oração, da comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Deus nos escolheu, e Deus nos conhece por completo. Ele sabe quem nós somos, e Ele conhece melhor do que nós mesmos. A promessa de Jesus: e tudo o que pedirem em oração, crendo vocês receberão. Mateus 21, 22. Tudo o que pedirmos de acordo com a sua vontade e para a sua glória. A nossa vontade ao pedir tem que estar harmonizada com a vontade de Deus, porque João diz aí, porque nós conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Assim podemos pedir com confiança, e podemos pedir segundo a sua vontade, porque é isso que João, na sequência da sua epístola, ensina, lá no capítulo 5, versículo 14 e 15, eu peço de acordo com a sua palavra, eu peço nenhum relacionamento de oração com Deus, mas eu peço também segundo a sua vontade, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Preste atenção, meus irmãos. O contexto que João está dizendo aqui: se guardarmos os seus mandamentos, estamos fazendo o que lhe agrada. Agradar a Deus é consequência natural do amor e da lealdade que nós temos para com Ele, na obediência dos seus mandamentos, no conhecer e guardar a sua palavra no seu coração e seguir os passos de Cristo. Mas ele está dizendo então que Deus responde às orações daqueles que lhe agradam, daqueles que guardam a sua palavra. Não é por causa dos nossos méritos, é por causa dos méritos de Cristo. Mas a Bíblia diz, e o salmista disse isso, lá no Salmo 34, versículo 4, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu preciso viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de gratidão, uma vida de adoração. Mas eu queria que você até abrisse sua Bíblia agora, porque há um texto, lá em João 9,31, que a gente precisa pensar. Aqui é a resposta do cego curado por Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus. João 9,31, Evangelho de João, diz lá, ele diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, a este atende. Sabe, irmão, o meio de graça é para o crente, a oração como meio de graça é para o cristão, é para os filhos verdadeiros de Deus, e Deus atende os seus filhos, mas Deus não atende a ímpios. É claro que Deus é soberano, Ele é livre para operar, mas no contexto bíblico aqui, nós precisamos desfrutar de um relacionamento com Deus, para sermos ouvidos. Irmãos, Deus atende os nossos pedidos, por causa do relacionamento de amor e comunhão que há
entre pai e filho. Ele é pai, nós somos filhos, mas não é pelos nossos méritos. Mas em último lugar, a última bênção espiritual, ou privilégio espiritual, é a nossa permanência espiritual. Os versículos 23 e 24 diz assim: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Novamente está aí o amor, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O apóstolo João aqui, ele reduz os mandamentos a um único mandamento com duas partes: crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. Ele segue o exemplo de Jesus, que resumiu os mandamentos da lei em dois: que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. João aqui crê no nome de Jesus, no nome do seu Filho Jesus Cristo, é continuar crendo na revelação plena do Filho de Deus, que é o assunto de toda a sua carta, desde lá do início, Crer que Jesus Cristo é Deus encarnado, o Filho de Deus, é a revelação do próprio Deus aqui conosco. E nenhum cristão pode chegar ao Pai para amá-lo e cultuá-lo, a não ser por meio do Filho Jesus, que abriu o caminho, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Quando cremos em Cristo, vamos também, então, obedecer ao seu mandamento, que é de amar uns aos outros. Por isso, João termina com a seguinte conclusão: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esse é o assunto que João repete em seu evangelho e em suas epístolas. Os cristãos que guardam a palavra de Deus em seu coração experimentam o habitar de Deus com eles. E só sabemos e temos certeza de que estamos com Deus, de que a palavra está no nosso coração, de que nós estamos sendo transformados dia após dia pelo seu Espírito que opera em nós. E é o Espírito Santo também, meus irmãos, que nos faz lembrar dos mandamentos de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, e ele habita na vida do verdadeiro Filho de Deus. É o Espírito de Deus que nos dá o conhecimento, é o Espírito de Deus que promove essa segurança de que gozamos de uma permanência espiritual até o nosso encontro com Cristo em glória, quando ele virá buscar a sua igreja. É o Espírito Santo que faz isso, que nos dá essa garantia. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao final do capítulo 3 e da mensagem dessa noite. Nós vimos aqui o terceiro e o último sinal que mostra a nossa identidade como filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus ama os seus irmãos. Quem ama de verdade não mata, não odeia, não despreza e nem menospreza os seus irmãos. Quem ama dá a vida pelo seu irmão, ou seja, arrisca a vida pelo irmão na hora do perigo. É quando arriscamos a vida servindo e cuidando uns dos outros. Quem ama, supra o irmão na sua escassez. É o amor em ação, o amor com compaixão. Quem afirma que ama, age, faz, doa, não diz só de boca. Que nós possamos amar de fato e de verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós, como igreja do Senhor, nessa cidade, possamos ser um exemplo de um viver de amor, de comunhão com Deus, mas também de comunhão uns com os outros. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus, para que o Senhor aplique esses ensinamentos no nosso coração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu ainda permanecer nesse mundo como pecadores.
E Tu sabe, ó Deus, que a Tua palavra age no nosso coração, porque por mais que queiramos seguir os Teus mandamentos, Te obedecer, falhamos, Senhor. E falhamos no amor. Não amamos como a palavra de Deus nos manda amar. Não amamos, Senhor, como o Teu mandamento nos amou, amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Senhor, nós Te pedimos perdão. Te pedimos graça. E obrigado, Deus, porque quando o Senhor usa o Teu servo João, usou ele para trazer essa palavra, Senhor. O Senhor também traz uma palavra que o Senhor é que tranquiliza o nosso coração. Pelo conhecimento que o Senhor nos dá, pelo entendimento da Tua palavra, por guardarmos os Teus mandamentos, Senhor. E nós podemos orar, podemos pedir perdão, podemos pedir que o Senhor transforme o nosso coração, e o Senhor nos atende, e o Senhor nos atende em muitas outras coisas, Senhor, desde que possamos pedir segundo a Tua vontade, Senhor, de acordo com a Tua palavra. E, Senhor, nós somos prova disso, do que temos recebido nessa igreja, a comunhão, o amor desses irmãos, ó Deus, temos o prazer de dividir o que temos com o outro, Senhor, e temos atendido até pessoas fora da igreja, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que isso é para a Tua glória. Tua palavra ensina a dar com a esquerda para que a direita não saiba, que os nossos atos de amor, Senhor, que os nossos atos em ação possam ser mantidos na Tua presença, e que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Então, Senhor, continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Continua nos entendendo o amor, porque no capítulo 4, João vai continuar falando do amor de Deus. João vai continuar nos despertando para esse amor. E nos dê a graça, Senhor, para ser pastoreado pelo Teu Espírito Santo e transformado. Oh, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome bendito de Jesus. Recebam a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém.